Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia bem diferente e especial, porque hoje eu vou falar com a Dani. A Dani, ela foi a minha paciente e há 7 anos é fisioterapeuta da minha equipe. Então, hoje a Dani vai contar a história dela para todas vocês e eu acho que vai ser bem legal. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar a Dani aqui junto com a gente. Já mandei lá certinho para ela, vamos ver se dá certo. Boa noite. Ei! Ou Aê! quando abriu a câmera ficou ao contrário, Ficou ao ficou. contrário. Isso que a gente estava se falando agora, antes de abrir a câmera, né, Dani? Sim, sim. Boa Dani, noite, seja pessoal. muito bem-vinda. Então, eu abri aqui, estava contando para o pessoal que você foi a minha paciente, foi assim que a gente se conheceu, né? Em 2014. E há 7 anos você faz parte da minha equipe, né? Depois disso, já completou 7, não foi, Dani? Já mais de 7 já. E... Então hoje, 7. então hoje você vai contar a tua história para a gente. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas também, depois vão mandando, depois a gente vai tentando responder para todo mundo, né? Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Então, hoje. Ah, ó, o Mércio aqui! Boa noite, né? O Márcio é o marido da Dani, né? Um queridíssimo que a gente gosta muito. Então, eu acho que hoje, eu estava falando, Dani, que hoje é uma noite diferente e especial, né? Porque, como eu faço com todas as ex-pacientes, a gente nunca pressiona ninguém a fazer depoimento, né? E justamente eu nunca fiz isso com a Dani, até porque eu mesma demorei muito tempo para falar de quando eu tive vaginismo. Então, a Dani ainda pegou e topou em falar, e aí eu falei, você tem certeza? Você tem certeza que você quer? Né? Justamente porque assim, não é todo mundo que quer se expor, e a gente sabe muito bem isso, né? Porque a gente, quando pergunta para as pacientes, muitas vezes elas dão o primeiro passo, né, Dani, para É, querer contar a história. é até engraçado que a gente estava falando isso antes de começar a live, né? Que eu conto essa história há mais de 7 anos. Eu nunca tive problema em comentar com as pacientes, né? Todas as vezes que elas me perguntam como que eu cheguei no tratamento, como que eu hoje eu sou sua fisioterapeuta, eu sempre conto que a gente se conheceu, que eu fui ex-paciente, né? E elas, nossa, não acredito e tudo mais. Mas é muito diferente a gente fazer uma live para contar, né? E é legal porque também eu sei, mais uma vez, me coloco no lugar das pacientes que estão fazendo isso com a gente, né? Estão se abrindo para vir aqui, para contar a própria história. Porque eu mesmo que conto a história todos os dias há mais de 7 anos, você ainda dá um friozinho na barriga agora, a hora que vem contar que é a história completa, imagina para elas, né? Isso é verdade. Mas é bom, né, Dani? Porque eu também, eu nunca tive muito problema de contar assim a minha história para as pacientes, né? Mas é diferente, né? Quando você conta a história e você sabe que aquela história vai ficar ali para todo mundo, né? Então, realmente é uma situação um pouco diferente. Mas, querendo ou não, cada vez mais a gente está tentando fazer com que isso seja algo fácil, Natural. É. natural. Acho que esse é o nosso papel também, né? Além de tratar as pacientes. Então, isso eu acho que vem só para ajudar cada vez mais mulheres. Mas, de qualquer forma, super agradeço aí a sua disponibilidade,
né? E Imagina. contar pra gente a tua história. É muito bom poder compartilhar a minha história e saber que a gente pode ajudar outras mulheres a buscarem ajuda e, e se curar, se tratar do vaginismo, da dor na relação, né? É isso mesmo. Ó, tem algumas ex-pacientes falando com a gente aqui, a Vivian, que você que cuidou, a Pati, foi uma que eu cuidei em 2015, super lembro da Pati. Então, assim, é um monte de gente, né? Aqui alguém colocando libertador contar. E é bem isso mesmo, né? Porque, assim, não é um negócio que deveria causar vergonha para ninguém, só que é algo íntimo, então não é isso que as pessoas não querem muito contar, justamente por que envolve a intimidade do casal, né? Mas é um problema igual a várias outras coisas que acontecem, algumas outras disfunções, algumas outras patologias que podem acontecer na vida de qualquer pessoa, né? Sim, Mas como qualquer outra, né? Por ser uma questão sexual, é que se torna tão difícil das pessoas quererem e conseguirem compartilhar, porque o sexo ou ele é falado de forma muito banalizada, né, no geral, ou ele é muito tabu. Então não existe um equilíbrio, que eu acho que é o que a gente busca aqui na nossa clínica todos os dias, né, Dé? é, é, Hoje mesmo o paciente falou assim, nossa, mas vocês falam com tanta naturalidade aqui, e a gente chega aqui toda tímida. Eu falei, olha, pode ficar tranquila que logo você vai se acostumar, porque realmente a gente trata com muita naturalidade a questão da sexualidade, e a questão do que ela, da ajuda que elas precisam, para que elas se sintam acolhidas mesmo, né? é. Essa é a Só ideia. que, só que eu acho que é uma coisa importante, Dani, é que assim, a gente fala com naturalidade, mas em nenhum momento a gente é vulgar, que eu acho que isso é extremamente importante, né? Não ser vulgar quando se fala de sexo. Eu acho que a gente mostra uma praticidade também muito grande, tanto na questão do tratamento quanto da sexualidade. Então, nem ser técnica demais, mas também não dá para ser algo totalmente muito simples, porque é algo extremamente importante na vida das pessoas, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado com isso, que eu acho que a gente acaba tendo, né? Ou pelo menos a gente busca sempre ter. Sim, é o que a gente tenta fazer, né? Esse equilíbrio, justamente, né? De não banalizar, mas também Sim, não falar de forma tão técnica para que elas consigam nos entender, né? exatamente. Então, assim, a minha história com a Dani, gente, para vocês entenderem, o que que aconteceu? Eu já era fisioterapeuta há 10 anos na área de uroginecologia, né? E aí eu saí da clínica do Dr. José Bento, né, que é um ginecologista. Muitas conhecem ele da TV e tudo mais. E eu tinha trabalhado na clínica dele por 5 anos, estava completando 5 anos, quando eu saí de lá no início de 2014. E no primeiro ano, eu fui para uma sala que eu alugava período só, então não tinha uma clínica minha, né? E foi lá que eu tive, né, as minhas primeiras pacientes e tudo mais. Eu já tinha, mas meio picado, né? Mas foi ali que eu comecei a realmente viver somente de dor na relação sexual. Então, em 2014 foi o ano que eu não atendi mais nada dentro da uroginecologia, dentro da fisioterapia pélvica, né? Como é o nome utilizado hoje em dia, mas não era esse nome. E aí, e foi nesse ano que a Dani me encontrou, né? Então, Dani, conta aí como foi a tua história e depois aí a gente entra como físio respondendo as perguntas de quem tiver aí, quem quiser mandar perguntas pra gente. Sim, sim. Ah, é muito legal, né? Já tem várias pacientes falando aqui, já falando que estão aí, né? É muito legal receber esse carinho delas. A gente se sente mais. Mas vamos lá então. Vou começar a contar um pouquinho da minha história com o vaginismo
para todo mundo aí. Eu comecei a tentar ter relação, tentar ter as minhas primeiras relações na minha adolescência, com uma pessoa que eu já me relacionava há um bom tempo. É engraçado falar isso porque eu não acho que eu tive uma educação super rigorosa, mas também não tive uma educação assim super aberta, né? Então eu sempre ouvi o que muitas meninas da minha idade na época também ouviam, que era a mulher tem que se resguardar, tem que tomar cuidado, né? Para não transar com várias caras, não pode transar de cara, tem que esperar um tempo para poder ter relação, né? Então você vai criando alguns receios em relação à relação sexual. Tem que tomar cuidado para não engravidar, né? Porque imagina engravidar cedo, ter um filho, né? No momento que você não queira, adolescente ainda. E, em paralelo a isso, eu também tive uma criação religiosa dentro da Igreja Católica. Então, eu também tinha aquela questão, a Dé sabe, né? A minha avó ajudou a me criar, né? Morava com os meus pais, e eu tive aquela coisa de também o sexo antes do casamento ser algo proibido, ser algo feio, né? Algo que era pecado, né? Então, eu acho que com tudo isso, com certeza, na minha cabeça, se criou alguns receios. Mas independente disso, eu achei que era o momento de eu começar a tentar ter relação. Eu tinha vontade, eu queria, achei que eu estava me sentindo pronta. E aí a gente começou a tentar. Só que as primeiras relações, elas realmente foram muito difíceis e eu não conseguia ter uma penetração. Era igualzinho ao que as pacientes relatam. Eu tinha uma sensação de parede. Parecia que o pênis não ia entrar de jeito nenhum, como se eu não tivesse um canal vaginal ali. Era uma dor muito grande. Mas ok, até aí todo mundo me falava que perder a virgindade doía mesmo, né? Que tinha a questão do ímen, que eu ia sentir um pouco de dor. Só que eu comecei a achar aquela dor meio absurda. Falei, meu Deus, será que eu que sou muito dolorida, né? Porque todo mundo tem a dor, mas suporta. E eu tô sentindo uma dor meio que insuportável. Ok, e aí eu comecei com algumas tentativas com essa dificuldade, eu comecei a achar um pouco estranho. Falei, vou pesquisar algumas coisas que eu possa tentar fazer para ajudar, né? Para ficar um pouquinho mais fácil. Então, como eu lembro de. Isso já fazem aí uns bons 16, 17 anos atrás. Então, eu não lembro tantos detalhes e a ordem cronológica do que aconteceu. Mas eu lembro de ter comprado lubrificante. Eu lembro de ter comprado anestésico para tentar ter relação. Eu lembro de ter tomado relaxante muscular, porque eu achava que assim, eu vou tomar alguns comprimidos de relaxante muscular para ir para mais relaxada, para fazer com que esse pênis entre, né? E aí, em algum momento dessas tentativas doidas, eu acabei conseguindo ter uma penetração. Eu senti muita dor nessa primeira relação. Há uma sensação assim que parece que tinha uma faca entrando dentro do meu canal vaginal. Mas ok, porque aí rompeu o ímen. Tive sangramento, e aí eu achei, não, agora o meu problema vai resolver. Inclusive, Dé, eu acho que aconteceu comigo, tem coisas que você não lembra muito bem, né? Mas tem coisas que a gente lembra com detalhes. Sim. E eu lembro de depois que eu terminei a relação, eu fui no banheiro, quando eu tirei a calcinha, tinha um pedaço de ímen, assim, tinha um pedaço de uma pelinha com sangue. E não é uma coisa que a gente ouve muitos pacientes Não, falarem, né? Que não, sai um pedaço. não Não, é uma coisa mesmo. mais típica. Algumas pacientes têm sangramento, outras não têm sangramento, né? Daí a gente já sabe que não é todo ímen que tem Sim. sangramento. Mas o meu sangrou e saiu esse pedaço. Então aí eu tinha certeza de que o meu problema estava resolvido. Pronto, não vou mais sentir dor porque o ímen rompeu, saiu de mim e tudo mais, então não vou mais sentir dor. Mas não foi o que aconteceu, né? Então Sim. todas as relações eu continuava sentindo dor. Então eu conseguia, com muita dificuldade, ter uma penetração, mas eu sentia dor o tempo inteiro, tanto na penetração quanto durante o vai e vem. A dor não melhorava, continuava sendo a mesma dor. E aí eu falei, tem algo de errado, vou procurar uma ginecologista. Morria de vergonha de ir em ginecologista homem, então eu queria achar uma ginecologista mulher. E aí me indicaram uma e eu fui nessa ginecologista. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu falei assim para ela, doutora, será que a minha vagina é pequena? Né, que não cabe um pênis? Porque eu Acho que sinto todo muita mundo dor. pensa isso, né? Exatamente. Eu não lembro direito do exame dela, não lembro se ela conseguiu me examinar, lembro que foi ruim.
e que ela foi muito seca e muito taxativa comigo, assim, na resposta. E aí a gente lembra algumas coisas com muitos detalhes, né? Então Sim. ela virou e falou: não, não existe esse negócio de vagina pequena. Toda vagina cabe qualquer tamanho de pênis. Então é só você relaxar e tudo mais, beleza. Eu lembro de ter saído do consultório muito frustrada, porque daí eu achei que, nossa, então minha vagina não tem nada de errado comigo, então o que que será que está acontecendo? Por que que será que eu estou sentindo essa dor? Mas ok, achei que em algum momento isso pudesse melhorar, fui vivendo a vida assim, continuei tendo relação com dor, e, e aí passou alguns anos, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu dirigindo no carro, ouvindo rádio, sozinha. Então, pensa na coincidência. Tinha um programa, eu morava em Joinville, na época, em Santa Catarina, né? Tinha um programa na rádio que chamava Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer, onde ele eram umas tiras, assim, de um minutinho, né? Coisa rápida que ele falava sobre alguma disfunção. Então, ele pegava uma doença e explicava sobre aquela doença em determinado dia. E nesse dia ele falou o nome vaginismo. Eu nem acreditei. Até hoje, quando eu conto, as pessoas acham o máximo, porque, na verdade, até hoje o vaginismo é muito pouco falado, né? Então eu não Sim. sei como que durante o dia, num programa de rádio, ele pôde falar de vaginismo. A gente vê isso, a dificuldade de falar de vaginismo, né, Dé? Nem me diga. Exatamente. Mas era para eu descobrir o nome vaginismo, eu acredito nisso. Porque eu me sentia, naquele momento, justificada. Então, quando ele explicou o que era vaginismo, eu falei: é isso que eu tenho. Só pode ser isso que eu tenho. Com certeza eu tenho vaginismo. Então, até então, que eu sentia que podia ser, sei lá, uma frescura, né? Que eu que era muito dolorida. Eu falei: não, eu tenho uma disfunção. Então, é por isso que eu sinto dor. Então, tirou um peso das minhas costas, eu me senti mais aliviada, embora eu não soubesse o que fazer com essa informação, mas só o fato de eu saber que eu tinha Eu tinha um alguma coisa. nome para o que sentia, né? Exatamente. Então eu já me sentia mais aberta de poder contar para as pessoas, então para amigas mais próximas, que eu tinha, não, eu sinto dor porque eu tenho vaginismo. Quando eu ia me relacionar com alguém, eu também já me sentia tranquila de falar, não, então, ó, eu tenho vaginismo, é isso que eu tenho. Então eu me sentia justificada com isso, né? Tá. E aí, enfim, embora eu tivesse um nome, não sabia muito o que fazer com isso. Eu não lembro os detalhes que o Dr. Jair Bauer falou, né? Eu lembro que ele explicou sobre a contração da musculatura pélvica, mas não lembro se ele chegou a falar de alguma fisioterapia, com certeza ele não falou, né? Não, 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 com certeza não. Na época não era nada falado, né? Mas enfim, fui vivendo minha vida assim, né? E aí eu não conseguia também usar absorvente interno. Eu tinha dor para colocar absorvente interno. Eu lembro que as pessoas falavam para mim: você tem que colocar e empurrar lá no fundo, porque se você fica deixando muito na entradinha, você vai ficar sentindo mesmo. E eu falava: meu Deus, mas eu não consigo Não empurrar. vai. Porque de tanta contração que eu tinha na entrada do canal vaginal, eu não conseguia mesmo. Eu colocava o absorvente, tentava empurrar e ele ficava ali. Então eu ficava sentindo ele o tempo inteiro. Coisa que a gente vê também de muitas pacientes que acontece, né? E essa questão de eu me sentir justificada com a palavra vaginismo, também, assim, não são todas as pacientes que sentem isso, né, Dé? A gente percebe num grande número de pacientes que elas entram em negação, que é meio que o contrário do que eu tive. Que Então, alivia, né? Para outras, não. exatamente, algumas elas entram numa certa negação do tipo, não, será não, não é isso que eu tenho, algum momento vai acontecer, colocam para debaixo do tapete. Então é Não, já tem engraçado. paciente que fica em negação um tempão, né, Dani? Um tempão. Exatamente. Às vezes elas vão, elas fazem a avaliação com a gente, depois elas vão embora, ficam às vezes 1 ano, 2 anos, até que elas voltam e falam, então, eu vim aqui há 2 anos atrás, 1 ano atrás, você me deu o diagnóstico, mas eu fiquei processando e agora eu vi que eu preciso de ajuda. Às vezes isso acontece, né? Sim, exatamente. É um grande número de pacientes que elas entram em negação quando descobrem o nome vaginismo. Às vezes elas veem a gente na internet, veem os seus vídeos e ficam anos para buscar ajuda, né? Ah, não. Isso mesmo? Será que não? E tudo mais. Então eu acho que eu não tive muito essa negação. A gente vê isso em algumas pacientes,
mas numa maioria a gente vê essa negação é bem frequente, né? Sim. Mas enfim, depois de um tempo, uma amiga falou assim, comentando com essa amiga e tudo mais sobre o que eu tinha, ela falou: Olha, eu vou numa ginecologista que ela é muito delicada, que ela é muito querida, por que que você não tenta ir nela? Porque aí eu fiquei um tempão sem ir no ginecologista, né? Eu não queria mais ir. Depois do que aquela médica me falou, eu fiquei meio traumatizada. Falei: Não Sim. vou mais, deixa assim. E aí eu decidi ir nessa ginecologista que essa amiga me indicou. E realmente era uma médica bastante delicada e que entendia sobre vaginismo. E ela me examinou, eu senti muita dor para fazer o exame. Eu lembro dela ter usado, não sei se ela usou o espéculo de virgem, eu acredito que sim, ou o espéculo pequeno. Então ela falou: eu vou usar o menor espéculo que eu tenho aqui. Mesmo assim, quando ela colocava o espéculo, eu sentia como se estivesse contorcendo a minha vagina. Era essa sensação que eu tinha. Então eu suava frio, eu ficava muito tensa na maca ginecológica, respirava fundo e ficava torcendo para o exame acabar logo. E eu lembro Sim. que na tentativa de me acalmar, ela falava assim: cuidado, cuidado para não contrair muito, porque se você contrair muito, ele pode quebrar dentro de você. Ah, meu Deus. Então, ao invés de eu me acalmar, eu Aí ficava o mais. desespero estava armado. Pois é, imagina, se o negócio quebra dentro de mim, ai meu Deus do céu, e agora? E eu não conseguia relaxar, não é uma coisa voluntária. Contração ocorre sem você querer. É se ela simplesmente acontece, você não tem um comando dessa musculatura. Sim. E aí, beleza. Ela me diagnosticou. Ela foi a primeira que me falou o nome dispareunia. Então, ela falou que eu tinha uma dispareunia. Na verdade, assim, eu lembro dela ter falado. Eu falei: Mas eu não tenho vaginismo. Ela falou: Ó, é uma dispareunia. Em alguns momentos você tem vaginismo, né? A gente sabe que antes realmente tinha essa Isso. porque É. eu tinha penetração, então muito provavelmente ela me deu o diagnóstico de dispareunia porque eu conseguia ter uma penetração, embora eu sentisse muita dor. Mas como eu falei que em alguns momentos eu não conseguia, né? Então, em algumas vezes eu acabava desistindo da penetração por ser muito doloroso, ela colocou que em alguns momentos eu tinha vaginismo. Sim. Hoje, desde 2013, a gente sabe que essa nomenclatura se unificou, né, Dé? Hoje Sim. tudo é transtorno. Exatamente. Até quando a Dani chegou para mim, a gente não tinha ainda a tradução do DSM-5. Ainda era o 4, né? Onde se dividia só em vaginismo e dispareunia, basicamente. Dispareunia de entrada, de profundidade e o vaginismo. E aí, pacientes como a Dani chegavam para mim e eu dava um diagnóstico que era assim: dispareunia evoluindo para um vaginismo. Muitas vezes, durante muito tempo, durante muitos anos, a gente acabou usando isso na clínica, né, Dani? Por quê? Sim. Porque não tinha esse nome de transtorno de dor gênito-pélvica. A gente tinha o nome de dispareunia e de vaginismo, onde vaginismo era classificado como a paciente que não consegue ter nenhum tipo de penetração, ou seja, a Dani não se encaixava nisso. Só que ao mesmo tempo era paciente que tinha, mas com muita dor, né? Tinha memória, travava em muitos momentos, provocava uma determinada contração quando você tenta introduzir, mas essa contração era voluntária, não necessariamente era involuntária, então assim, era muito bagunçado. Então, quando veio o nome transtorno de dor gênito-pélvico, ele juntou tudo isso. Então, para a gente foi muito bom, apesar de a gente ainda utilizar muito o nome vaginismo, que ele acabou ficando muito popular, né? E o nome dispareunia ainda tem muito ginecologista, principalmente, que usa bastante. Mas e aí, Dani? Segue a tua história. Não, acabou facilitando muito justamente porque a gente percebe que as disfunções são muito próximas, né? Só Sim, muda o nível da dificuldade. Mas, enfim, aí eu comecei a ir nessa ginecologista todos os anos, né? Porque ela me passava confiança, conseguia fazer o exame, era delicada, a consulta dela era uma consulta longa, enfim. Chegou um determinado momento que ela me falou o seguinte: ela tinha feito um curso aqui em São Paulo, e aí ela falou: Olha, eu tô fazendo uma terapia sexual para as pacientes com vaginismo, por que que você não tenta fazer essa terapia sexual, né? nossa, eu não E aí, lembrava nada disso, Dani. A gente vai esquecendo mesmo.
há mais de 7 anos, né? Que graças a Deus isso é passado e a gente acaba não comentando mais os detalhes. Você ouviu essa história lá atrás, né? 8 anos atrás. É. E aí? Então, e aí ela pegou e me ofereceu essa terapia sexual. E aí eu falei assim, nossa, doutora, eu já estava com meu atual marido, né? A gente já estava economizando dinheiro para o casamento, a gente já estava noivo. E aí eu falei para ela assim, olha, eu tô muito apertada financeiramente, eu não tenho muitas condições de fazer, mas eu quero e tudo mais. Ela falou, então, por que que você não faz pelo menos as 2 primeiras sessões, que são no mesmo dia? A primeira sessão é muito mais uma anamnese, vou te perguntar várias coisas, e logo em seguida eu já faço uma primeira sessão com você, onde eu vou te passar algumas técnicas. Ela falou, não é o ideal. O ideal seria você fazer uma vez por semana, porque eu vou te passando técnicas aos pouquinhos, ou pelo menos uma vez a cada 15 dias. Mas você pode tentar. E aí vamos ver. E aí, aqui na cabeça, eu criei uma expectativa sozinha, né? Falei, vou fazer essas 2 sessões, achando que a mulher vai fazer algum tipo de milagre, né? Só pode, porque eu vou fazer essas 2 sessões e vou conseguir, né? Vou usando as técnicas dela e vou conseguir. Então, nessa sessão, ela fez uma anamnese, perguntou tudo da minha história e tudo mais, questões psicológicas, religião, tudo. E na segunda, ela já fez algumas técnicas de relaxamento e passou alguns exercícios para que eu fosse evoluindo em casa. E aí, ela já me conhecia há um tempo, então ela falou assim: Dani, isso não é o ideal, eu te passar tantas técnicas. Eu não poderia te passar tantas técnicas numa única sessão. Mas eu vou tentar, né, para te ajudar. E aí, assim, eram técnicas do tipo colocar o dedo, passar um tempo colocando um dedo, depois evoluir para 2 dedos, depois evoluir para o dedo do marido, algumas coisas assim. Eu fui tentando fazer isso em casa sozinha, do meu jeito, né? Muito provavelmente não como deveria, né? E, obviamente, eu não tive o resultado que eu esperava. Pensando aqui, né, essa semana até para poder contar para vocês, eu fiquei pensando, por que que eu não dei continuidade, talvez, na terapia dela? Talvez um dos motivos seja porque eu não sei se eu dei tanta credibilidade ao que ela fez, né? Se eu acreditei que aquilo ali pudesse me ajudar. Mas acho que o principal motivo é que eu tinha uma coisa que muitas das nossas pacientes têm. Eu achava que quando eu casasse, a bênção, a cerimônia de Deus ali, aquilo ali, né? Deus com tantas ocupações que ele tem, coitado, todos os dias, naquele momento ali, a hora que ele tivesse a bênção, eu ia parar de sentir dor na relação, entendeu? Então eu achava que isso aconteceria realmente, né? Eu achava que poderia ser que depois do casamento, na lua de mel, né? Tamanha romantização da pessoa. E hoje eu nem sou uma pessoa romântica, meu marido que o diga. Márcio, hoje em dia, bem, se sai bem melhor que você no romantismo, né? Verdade. Todo romantismo, tadinho do meu marido. Não, às vezes eu consigo ser romântica, vai. Às vezes. Bom, e aí, como foi o que aconteceu? Obviamente, né? Eu casei, passei a cerimônia do casamento, tive a bênção de Deus, a bênção da família lá, festa de casamento, tudo lindo. Fui para a lua de mel, uma lua de mel maravilhosa, e mesmo assim, continuei sentindo a mesma dor na relação, né? Continuei sentindo a mesma dor na penetração. Então, tinha vezes que a gente tinha penetração, e aí toda vez que tinha. Eu nunca tive problema de ir para relação sexual. Eu tinha vontade, eu gostava de sexo, eu gostava das outras coisas que a gente fazia, eu sempre senti Uhum. prazer. Sempre gostei. É, mas quando ia para penetração, para mim era muito complicado. E aí, isso, claro, acabava me dando vários tabus, né, para todo o restante da relação sexual. Acabava me impedindo de curtir tanto quanto eu poderia curtir, muito provavelmente, né? E aí o tempo passou, o primeiro ano de casado foi um ano muito corrido, porque eu estava no meu último ano de faculdade, e na minha faculdade também nada foi falado sobre fisioterapia para tratamento de dor na relação, sobre fisioterapia para vaginismo. Eu sei que isso hoje evoluiu, isso vem, né, tem sido melhorado, as faculdades, né, hoje em dia Estão trazem falando mais. mais sobre o assunto, né, Dani?
Ainda bem, mas na minha época foi falado sobre fisioterapia pélvica, né? Sobre pré-incontinência urinária, pré-parto, pós-parto. Então, algumas coisas foram faladas, mas sobre dor na relação, ou eu faltei nessa aula, ou realmente não foi mencionado. Mas, enfim, nesse primeiro ano de casamento, foi o último ano de faculdade, então eu tinha faculdade em tempo integral, trabalhava à noite, o meu marido começou já a trabalhar aqui em São Paulo. Então ele vinha, ficava 1, 2 semanas aqui, voltava. Isso foi em 2012. Em 2013, a gente se mudou para São Paulo. E aí, claro, o primeiro ano é aquele ano de adaptação, né? Até que eu me dei conta de que, não, eu preciso de ajuda, né? O meu marido sempre falava para mim, em algum momento a gente precisa buscar ajuda. Pode ser que isso hoje não faça tanta diferença pra gente, porque a gente consegue ter outros tipos de relação sexual, mas em algum momento isso pode fazer falta, então a gente precisa buscar ajuda. Eu Sim. acho que a pressão positiva não era uma pressão negativa que ele me dava, mas era uma pressão positiva. Eu precisava perceber que eu precisava de ajuda. E muitas vezes, quando a gente vê que as pacientes não recebem uma certa pressão positiva, às vezes elas vão adiando, vão empurrando com a barriga, né? Sim. E É. deixam para buscar ajuda em algum momento que elas querem engravidar ou que tem algum outro objetivo, né? Então, eu acho que isso foi muito bom para mim. Em 2014, eu falei, aqui em São Paulo, eu tenho que achar, não é possível. Eu tô no lugar onde tudo acontece, eu vou ter que achar um tratamento para mim aqui. E aí, Assim, né? Que bom que você pensou assim. sim, exatamente. Sai da cidade pequena, né? E aí fala, não, não é possível, aqui em São Paulo tem que achar alguma coisa. Eu já estava quase comprando na internet um kit de dilatadores, que a gente sabe, né, que antes era muito comprado pelos pacientes, que era o que tinha, era a coisa mais É. antiga, né? Não O mais existia, né, kit de dilatadores no Brasil, só existia um kit que é de um site que se chama Vaginismos, e eles vêm do Havaí, depois que eu descobri isso. Então, eles demoravam cerca de 2 meses para chegar. O primeiro kit que eu comprei era 2 meses, aí depois eu tentei comprar mais um outro kit, desviou. Aí depois, aí eu peguei e reclamei, eles me mandaram mais um, né? E aí quando veio chegou 2 kits de uma vez. E aí, mas demorava muito tempo, cerca de 2 meses, e não tinha nenhuma marca no Brasil, nada. Só exato. depois disso que começou esse comércio muito maior de dilatadores. A gente não tem ainda um número gigantesco, né, de dilatadores, mas hoje é infinitamente maior do que existia naquela época. Perto do que existia em 2014 é gigantesco. Sim, Dá para é verdade. escolher, né? Tamanho, modelo, ainda bem. Nessa época eu tinha justamente isso que você falou. Eu tinha medo de comprar, porque eu sabia que vinha de fora do país. Assim, você tinha medo de, será que não é enganação? Sei lá. Eu sabia que vinha um kit, que vinha um livro junto. Aí eu, será que eu vou conseguir fazer isso sozinha? Então, assim, eu tava quase comprando porque era o que existia na época, né? Você buscava sobre veganismo, não tinha praticamente nada de vídeos, não tinha pouquíssimos artigos falando sobre vaginismo na internet e não existia nada falando sobre fisioterapia. Eu era Sim, formada em fisioterapia e aí quando eu achei o seu blog, na época era um blog, né, era. vaginismo, eu engoli o blog, né? Eu li o blog inteiro. E aí tinha vários depoimentos. Aí eu já me identifiquei com os depoimentos. Você descrevia no blog o que você fazia no tratamento. E aí aquilo ali eu falei, gente, é esse o tratamento que eu preciso. Eu falei, porque eu sempre senti que eu tinha uma coisa física. Eu falava, não é possível, eu tenho alguma tensão nessa musculatura, eu não consigo relaxar esses músculos. Tenho certeza que eu tenho alguma alteração física, mas os médicos não tinham nada físico, né? E diziam que era psicológico. E sim, a gente sabe que o vaginismo, a dispareunia, né, os transtornos de dor, eles iniciam com algum fator emocional, psicológico, sem dúvida, né? A paciente, a mulher, desenvolve um medo muito grande da penetração, mas faz com que a Sim, mulher desenvolva uma contração desse músculo, né? Dessa é. musculatura de assoalho.
Exatamente, a não ser quando a paciente tem alguma alteração anatômica, né, Dani? Fora isso, a parte psicológica, ela muitas vezes interfere e muito, né? E eu sempre falo uma coisa, a gente tem uma via que o psicológico interfere no corpo. E hoje a fisioterapia que a gente faz na clínica, a gente altera corpo que altera mente. Então a gente faz o caminho inverso, né? Justamente porque muitas pacientes chegam para a gente e já passaram por terapia. Então, a gente faz um processo um pouco diferente para ver se essa paciente muda ali. Mas e aí, Dan? Beleza. E aí, eu entendendo o que eu entendia de fisioterapia e entendendo o que eu sentia, né, na dor, eu falei, é esse tratamento que vai me ajudar. Então, eu mostrei pro meu marido, fiquei super empolgada, e aí ele falou, vamos lá, vamos tentar buscar ajuda, né? E aí, bendita a hora que eu agendei a minha avaliação com a Débora Pardo. Agora é engraçado falar isso, né? A gente ri, porque a gente ainda bem Tantos anos, né, Dani, juntas? é chefe e fisioterapeuta e também amigas, E né? amiga, exatamente. E agora, né? Mas assim, aquele momento de eu conseguir ir fazer avaliação, e aí eu tive muita credibilidade no que ela falou pra mim. Ela me avaliou, né? Viu que eu tinha, me indicou um determinado número de sessões e eu falei, vou fazer, nossa, vai dar certo. Eu fui muito confiante e confiei muito no que ela fez, né? E confio até hoje, claro, né? Obviamente. Isso é até engraçado de escutar, Dani. Porque realmente, né, a gente não esperava que isso jamais fosse acontecer. Porque quando eu saí da clínica do Zé Bento, foi meio que um salto de paraquedas. Eu não sabia muito bem o que seria da minha vida ali. Eu não sabia se eu ia ter paciente para que eu pudesse sobreviver da fisioterapia, né? E aí, hoje, eu tendo uma equipe e tendo a Dani, e engraçado, menina, uma coisa que eu lembro muito foi que o Mar não queria que você ficasse trabalhando na fisioterapia, ele queria que você fosse trabalhar com ele. Não, eu quero que ela largue a mão dessa fisioterapia. Eu ficava olhando para a cara do Maércio em pé, assim, falando isso, sabe? E aí, eu me lembro que quando eu resolvi ter mais uma fisioterapeuta, porque aí eu comecei a ter lista de espera, foi justamente a Dani que me veio, né, à cabeça. Eu já tinha treinado a Débora, né, antes da Dani, foi a primeira físio que eu treinei. E aí a Débora depois foi trabalhar comigo, e aí eu falei, eu preciso treinar. Só que eu treinei a Débora ainda eu estava lá nos eventos. Então, da Débora eu treinei várias outras coisas, né? Tudo da área de ginecologia que eu sabia, eu ensinei para a Débora, quando eu estava grávida, porque a Débora ia me substituir. Então, a Dani foi a primeira que eu treinei para tratamento de vaginismo. Então, eu tive que colocar tudo que eu sabia de vaginismo, começar realmente a montar uma ordem para aquilo ali, e foi assim que foi virando um método, justamente para eu ensinar a Dani como ela tinha que atender, né? E o medo de estar ensinando coisa errada. Morria de medo de estar ensinando coisa errada para ela. Então, assim, hoje a gente dá risada de tudo, né, Dani? Depois de ter tratado tanta gente. Mas no começo não era muito fácil, não. Eu já tinha ensinado a Débora, mas eu ensinava a Débora de tudo, né? Eu não ensinava a Débora de uma coisa específica que eu estava falando, olha, toma essa paciente, atende essa paciente. Então, a Dani foi a primeira físio que eu realmente tive que passar tudo de vaginismo que eu tinha aprendido até então, e foi assim desde então, né? Então, minha fiz já há 7 anos, eu continuo ainda passando as coisas que eu continuo aprendendo. E aí, Dani? Natural, né, Dé, você ter esse medo, porque você foi uma pioneira, né, dentro da área da fisioterapia pélvica, sem dúvida. E você sempre teve um senso de responsabilidade muito grande que você sempre passou para as suas fisioterapeutas, né? Um senso de responsabilidade no sentido de que a gente está
mudando vidas aqui, Sim, né? A gente sim. está trabalhando com a vida da pessoa, né? Muitas vezes ela vem buscando várias coisas e aí é o que eu venho falar. Então, no momento que eu entrei no seu consultório e que eu resolvi fazer o tratamento, que eu comecei o tratamento, que eu terminei o tratamento, eu mudei completamente a minha vida. Então, aquela escolha, tudo que eu fiz ali, O tudo que a Márcio gente não te levou ainda, mas na essa eu ganhei, pelo menos por enquanto. época, o que que aconteceu, Dé? Na época, eu trabalhava muito na área de estética e lá em Joinville, todas as clínicas de estética tinha uma fisioterapeuta. Quando eu mudei aqui para São Paulo, a fisioterapeuta, as fisioterapeutas, a fisioterapia na área de estética era muito diferente aqui em São Paulo. Não era do mesmo jeito. Então, assim, foi aquela decepção, né? E aí eu precisava trabalhar, a gente queria crescer juntos, mas eu amava a fisioterapia, sempre amei. Fiz a faculdade amando a fisioterapia, amando tudo e tudo mais, né? Então, queria muito me dedicar. Mas ele chegou a falar, tenta arrumar outras coisas eu trabalhar. Né, na época que eu fui fazer tratamento com você, eu já tinha algumas pacientes domiciliares, eu trabalhava numa clínica de estética onde eu atendia alguns horários, né? Mas Mas eu assim, lembro de você me dizendo isso. Eu gosto de fisioterapia. Eu não quero abandonar a minha profissão, porque eu gosto do que eu faço. exatamente, exatamente. E eu não sei em que momento do que a gente conversou que fez com que você falou para mim, eu lembro até hoje que você falou, você não pensa em tentar outra área, nem né, mudar de área? E aí eu falei, ah, não sei, né? Tipo, E aí eu acabei me encantando muito pela fisioterapia pélvica, né? Por tudo que aconteceu comigo, da forma como a gente se conheceu. E aí, bem na época, ali no final de 2014, você já estava com planos de, em 2015, montar um consultório só seu, né? Porque você atendia por períodos, mas começou a Sim. encher muito a agenda. E aí, esse consultório, você ia montar, ia continuar atendendo os mesmos períodos, você queria outras fisioterapeutas que pudessem ir com você. Então, eu fiquei em contato, né? Fiquei ali, tô aqui, eu quero fui fazer curso, fui estudar sexualidade. Então, eu saí de uma mulher que tinha muitos tabus em relação à sexualidade, que tinha muitas dificuldades, para uma mulher que não tinha mais dor na relação, mais dificuldade e que queria se livrar de todas as amarras, de todos os tabus, testar novas coisas, até para que eu pudesse orientar, para que eu pudesse ajudar outras mulheres a enfrentar o mesmo que eu passei. Então mudou Não, assim. gente, vocês não têm noção de como a Daniele é diferente de como ela chegou para mim. Ela é extremamente diferente. Eu lembro que tinha muitas coisas que realmente ela ainda era muito ligada à religião, né? As coisas que ela tinha aprendido, né? Hoje, você vê a Dani falando de sexualidade, então, assim, é completamente diferente da mulher que eu cheguei. Era meio menina mesmo, né, Dani? Diferente da pessoa que você se tornou. Sim, o tratamento de vaginismo, ele faz isso com a maioria das nossas pacientes, né? Faz uma mudança geral, assim, de melhora de autoestima. Essas mulheres, elas saem daqui se sentindo muito mais empoderadas. Elas saem, tipo assim, tendo tratado, às vezes, a maior dificuldade, o maior medo da vida delas. Então, elas saem se sentindo capazes de dominar o mundo, né? De qualquer coisa. Bem, E é isso que fez comigo também. E aí, além do tratamento, eu começar a trabalhar com sexualidade é outra coisa que te empodera, porque você consegue mudar a vida e ouvir isso, né? Eu sempre falo assim para as pessoas, sem nenhum tipo de prepotência, nada, assim, zero, mas se eu ouvisse uma vez só na vida que eu mudei a vida de alguém, para mim já seria o suficiente, assim. E a ai gente que ouve bom, você escuta isso todo dia. A gente ouve isso com muita frequência e isso só motiva a gente a querer ajudar mais. E, claro, não é que a gente é Madre Teresa de Calcutá, não é isso, porque Não. nosso trabalho. Mas é muito bom fazer o que trabalhar com o que a gente ama. E é muito gratificante para mim
poder ajudar mulheres que passam hoje pelo mesmo que eu passei. Sim. Então, virou meio que uma meta de vida fazer com que essas mulheres também se livrem das amarras, também se livrem dos tabus, sabe? Então, tudo que eu passei. E aí, acho uma coisa legal de eu falar é que, assim, o tratamento não foi super fácil, ele não é super fácil para a Não. maioria das pacientes, né? Eu sempre falo isso para elas e falo que o meu também não foi. Eu tinha dor na massagem perineal também, eu tive dificuldade nas primeiras relações, então tudo que eu passei, eu acho que com certeza me ajuda muito a motivar essas mulheres hoje, a ter mais empatia com elas, a entender um pouco mais e entender um pouco as dificuldades que elas estão enfrentando para poder direcioná-las, de certa forma. É bem isso, né, Dani? Foi uma mudança muito rápida, porque, claro, a gente vai mudando gradativamente, né? Mas assim, eu lembro de logo lá nas minhas primeiras pacientes que eu comecei a atender, de ter contado que eu fui paciente, e aí eu lembro até hoje dessa paciente falando pra mim, porque eu acho que aquilo ali me motivou também, né? Me impulsionou, porque você começa a atender, você ainda começa com certas inseguranças, você fala, gente, ontem eu não sabia nada, hoje eu tenho que ensinar, É né? Então, bem isso. e você vai, e claro, você tem uma didática, a Dé tem, para quem conhece, tem uma didática muito boa, né, de ensinar a gente, de direcionar, faz isso com o pé nas costas, e a gente vai conseguindo, né, entender a linha de raciocínio e seguir o tratamento, seguir o método, né? Mas é engraçado que a paciente comentou assim, nossa, parece que você nasceu fazendo isso, parece que você já faz isso há anos. Uma das minhas primeiras pacientes. Aquilo eu falei, nossa, que bom. Graças a Deus eu tô no caminho, eu acho. Mas é bem isso, né, Dani? Muda muito, né? Aqui, ó, uma paciente tá, uma ex-paciente, a Maria. Eu, quando tinha vaginismo, tinha uma autoestima muito baixa. Me sentia inferior a todo mundo. Hoje me sinto uma pessoa, uma outra pessoa, graças a você, Dani. E é muito isso, né, Dani? Maria Leidiana, beijo! Que linda, que bom. Ela falou comigo hoje no Instagram, ela disse que ela ia estar aqui na live mesmo. Ai, bonitinha, obrigada. Ó, tá mais do que no caminho. Doutora Dani mudou minha vida, gratidão eterna. É muito bom, né, Dani? A gente mudar a vida das pessoas como a gente consegue fazer, né? É, realmente, eu acho que para mim foi muito prova de fogo, assim, eu ter que. Porque eu gosto muito de fazer coisas que estão na minha cabeça. Mas fazer isso virar um protocolo, fazer isso virar um método e tudo, era o teste de todo o meu cérebro. Por quê? Mas é engraçado, porque eu não deixo de fazer isso, né, Dani? Eu acho que talvez eu tente fazer uma frequência muito menor, porque senão é difícil, né, de colocar todo mundo e várias fisioterapeutas ao mesmo tempo para acompanhar várias mudanças. Mas isso acontece muito na clínica. Tudo que eu faço ainda de diferente, porque não é um método que parou, tá? De evoluir de jeito nenhum, ao contrário, né? Então, cada vez a gente vai aprendendo mais, a gente faz discussão de caso, a gente se reúne, a gente fala sobre o assunto, a gente faz aula prática, né? Então, assim, para quem não sabe, dentro da clínica tem aula prática com todas as fisioterapeutas. Então, sempre que eu mudo algo, a gente faz uma aula, eu faço nelas, uma faz nas outras, justamente para ficar algo muito parecido com o que eu faço, né? E eu acho e é muito engraçado, porque a Dani, ela para fazer a aula prática dela, ela é muito engraçada, porque ela pega e fala, não, não é assim não, não, pode apertar mais, não, nossa, não, tá apertando muito agora. E a gente dá várias risadas, assim. Não, mas não é desse jeito, você não tá entendendo? Não, não é assim, não.
Então a gente se ajuda a aprender mesmo, né? Então eu acho que é uma coisa muito dinâmica, que faz muita diferença. Então, assim, quando as pacientes falam assim, olha, você já fez isso em você? Já, já. Todas elas experimentaram justamente para ficar realmente algo muito parecido. E eu fui realmente muito sortuda. Das físios que conseguiram me aguentar, né? Porque não é fácil me aguentar, porque eu sou aceleradíssima, então eu vou tendo ideias malucas, aí eu vou e eu volto e tudo mais. Mas assim, eu fui muito sortuda, né? A Dani, no começo, eu acho que ela provavelmente ela deve ter penado um pouco mais do que as outras fiz, porque aí eu fui aprendendo, né? Não que a Vitória agora é minha última, não que eu seja muito boazinha também com a Vitória, que agora eu também já aprendi a fazer, né? Então, mas com certeza, a Dani ter me tolerado no começo também não deve ter sido muito fácil, porque era ela tentando aprender a área e era eu também tentando passar tudo que estava dentro da minha cabeça e que no começo era tudo muito confuso, né? Então, assim, eu sei que eu fui muito sortuda. Eu acho que a gente acabou meio que se achando e, na verdade, foi Agradeço. muita sorte. Sorte é recíproca, né? Eu acho que a gente aprendeu juntas, né, Dé? Eu acho que a nossa história é muito legal por conta disso, né? Eu fui sua paciente, você acabou, sei lá, sentindo um estalo doido de falar de alguma coisa pra mim, e aí eu, tipo, não, eu quero, vamos lá, vamos estudar. E, e eu lembro, né, de uma vez você me mandasse alguma mensagem, alguma coisa que eu mandei pra você, ela falou, não, eu tenho certeza que eu não errei em te chamar. Então, ali foi, a gente foi indo, foi aprendendo, né, várias coisas, foi vivendo muita coisa junto, e é muito legal, porque aí desse consultório, eu sempre conto para as pacientes, assim, me arrepiando, né, porque aí desse único consultório que você abriu, né? Vamos lá, abrir um consultório, era uma única sala, uma gracinha de sala. Era 30 metros quadrados. Eu sou nostálgica para falar da Sala do Paraíso, né? Pertinho do metrô Paraíso. Era uma única sala, uma entrava, a outra saía. Às vezes a gente ficava com o carro esperando a outra sair para poder entrar com o carro, porque era uma vaga, né? E Sim. a gente se revezava, então era você de manhã, a Débora Fraga à tarde, eu entrava à noite, depois a Rosa entrou para ir aos sábados, então todo mundo na mesma sala se revezando e começou a crescer. Em um ano, você falou, não, a gente precisa mudar de clínica. E eu sempre fui a sua físio, tem certeza? Pensa aqui, pensa ali, pensa lá, 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 lá. E aí você já tinha pensado em todas as coisas, eu falei, tá, então vai. Né? Mas hoje você não tá mais tão assim, né, Dani? Não, eu sempre falo, eu sempre sou essa, mas sempre sou. Você sempre fala e eu já falo, pensou nisso, pensou aquilo. Ah, então beleza. Hoje eu já sei mais que você já vai ter pensado em vários pontos. Então eu já pontos que talvez eu não possa ter pensado nesse. Então tá, começa, pronto. Em um ano, eu acabei tendo que pagar rescisão de contrato, né? E a gente acabou mudando para uma outra clínica, que foi a da Vergueiro, não era muito longe, era para São Paulo, assim, é bem perto. Da Ana E aí a Rosa. gente foi para. Ah, era a Rua Vergueiro, mas do lado do metrô Ana Rosa. Gente, será que eu errei? Não, é na Avenida Vergueiro. Do metrô Vergueiro, que eu tenho já, tipo, metrô Ana Rosa. E fica no metrô Ana Rosa. E aí a gente mudou para 3 salas, né? Então mudou bastante o que era a nossa primeira salinha. E aí a gente achava já enorme as nossas 3 salas. Recepção a gente achou que era enorme. Pior, hein, Dani? Foi crescendo, foi crescendo. De repente, não cabe mais. Recepção tá Em pequena. 2 anos. Quando as 3 estão atendendo, começa a encher. 2 anos, viemos para cá, pertinho do metrô. Nem tinha o metrô ainda, né? Do Hospital Não São tinha Paulo. o metrô do Hospital São Paulo, é. Não, e aí a gente foi, em pouco tempo, a gente foi de 30 metros quadrados para 200 metros quadrados, que hoje é o tamanho da clínica. Exatamente, É. exatamente.
Hoje a gente tem 5 salas de atendimento, então realmente é bem diferente do que era no começo. Mas eu morro de saudade do comecinho. Ah, é normal, é o que eu falei, a gente fica nostálgico de lembrar, né? Mas é uma delícia ver essa evolução e é muito legal ter acompanhado tudo isso, desse crescimento, né? E só para É. finalizar a minha Eu história, já, ô, Dani, volta para a história do vaginismo, criatura. nós estamos aqui num papo, bem que você falou que a gente ia bater papo, né? Não dá para nós duas para bater papo, porque as duas falam muito. Pior, hein? Então, assim, eu comentei que eu sentia muita dor para ter relação, que eu sentia no espéculo como se estivesse contorcendo. Então, é outra vida, né? Eu não tenho dor para ter relação sexual, eu consigo ter uma penetração, eu consigo ter relação completa, eu não fico mais torcendo para que a relação acabe rápido. Eu consigo fazer exames ginecológicos. Ir no ginecologista, né, fazer o Papa Nicolau não é uma coisa super legal, né? A gente sente um incômodo, é chatinho, mas Sim. não é pra ser do jeito que era pra mim, que eu ficava suando frio na maca, né? Não é pra ser desse jeito. Então hoje eu coloco um espéculo, abre, toda vez que eu vou fazer eu falo, gente, como pode mudar tanto um canal vaginal? Como pode mudar tanto? Então, é possível não sentir dor na relação, né? Não, não precisa ficar desse jeito. Então, sempre Sim. tem aí possibilidade e, A Dani e é engravidou, teve o Dante. bebê de 2 anos, que não é mais bebê, né? Agora já, a partir dos 2 anos, já não é mais bebê. Ai, ele é bebê. Mas tem o meu bebezinho, que eu nem imaginava. E acho que até uma outra questão, assim, da negação, quando a gente tem alguma disfunção, que eu não tinha tanto sonho de ser mãe. Tem algumas mulheres que têm um sonho muito grande, que às vezes elas buscam tratamento para serem mães. Não foi o meu caso, buscar tratamento para ser mãe, porque não era um sonho, né? Nossa, super tenho vontade de ter o barrigão, nunca foi um sonho tão grande. E foi uma coisa que foi construída depois que eu não tinha mais dor. Então, depois que eu Sim. realmente tornei essa relação possível, que veio uma relação sexual boa, que eu conheci uma vida sexual muito mais saudável, foi construindo a vontade de ser mãe, né? E tá aí meu bebezinho de 2 anos. É. E é outra coisa muito legal, porque eu até comentei com você que eu encontrei uma ex-paciente nossa no final do ano, nas férias, e aí o marido dela não me reconheceu na hora, né? E a gente estava na piscina e tal, e aí ela falou assim: ah, nossa fisioterapeuta. E aí ela com as duas crianças. E aí ele virou e falou pra mim: ó, olha aí os frutos do seu trabalho. Olha só. Tão legal. Mas é Porque isso mesmo, né? toda Várias das nossas pacientes, exatamente, várias das nossas pacientes, várias, sei lá, se deixar já passou de milhares aí, engravidaram depois, né, Dani? Elas mandam mensagem, elas mandam fotos. Então, assim, é outra coisa também, né, que eu acho que não todas as mulheres têm que ser mãe, não, nada disso. Mas aquela que tem vontade de ser mãe, ela não pode deixar de ser mãe por causa do vaginismo, de jeito nenhum. Mas também era uma coisa que eu acho que também não era muito a tua vontade, né, Dani? Porque também você era muito nova, então ainda demorou um pouco mais para engravidar, né? Mas é muito legal a gente fazer parte dessa história das pacientes também, porque faz total diferença na vida delas, né? sim, sem dúvida. Elas mandam fotinho depois, contam pra gente quando engravidam, né? Querem compartilhar. É Hum, bem isso. Ô, Dani, agora uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: para a relação sexual hoje, você não tem problema para fazer exame ginecológico. Hoje, você se sente com uma vida totalmente normal? me sinto. Uma vida totalmente normal. Que consegue fazer o que você tem vontade? Sim, é além da. Outra dificuldade que eu comentei foi o absorvente interno.
Então eu não conseguia usar de jeito nenhum. Hoje eu uso e sou super adepta a, inclusive, ao coletor menstrual. Consigo colocar um coletor menstrual sem dificuldade. Verdade, a Dani é a nossa filha que mais usa coletor e sempre que a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente sempre fica perguntando para ela, né, Dani? Sim, exatamente. Porque eu uso, já testei vários, uso disco menstrual e tudo mais. E assim, aquela coisa de querer usar, de querer testar. Como eu falei, eu saí de uma pessoa que tinha muitos tabus para querer pessoa que quis testar tudo. Então agora vou lá, eu preciso ensinar, preciso conhecer. Então, essa sede mesmo de autoconhecimento e de conhecimento na sexualidade como um todo, e não só na sexualidade, como em outras questões em relação à penetração, né? Então, uso o absorvente interno, uso o coletor menstrual sem dificuldade. A gente ensina, uma das coisas que a gente tem como objetivo com as nossas pacientes é que elas consigam colocar o dedo, né, Dé? Até para que elas consigam usar, por exemplo, se quiserem um absorvente interno, porque a gente percebeu que parece ser uma dificuldade pequena, mas não é. Muitas delas querem muito conseguir, É né? verdade. E às vezes nem passa pela cabeça, né? Que elas podem usar isso algum dia. Então, isso é muito libertador, né? Você poder fazer o que você quiser ali com o teu corpo sem sentir dor. Então, Eu, isso é muito bom. as vezes que eu consegui usar, eu nem acreditava. Eu falei, não acredito que eu tô conseguindo usar o absorvente interno. Eu não tô sentindo ele. Porque todas as vezes que eu tentava usar, eu sentia. Era Justamente dolorido. a tensão. Era muito dolorido, era muito difícil, não dava pra ficar. Ó, uma pessoa aqui está perguntando assim, tanto o ginecologista quanto a fisioterapeuta pélvica dão um diagnóstico de vaginismo ou deve ser numa profissional e depois na outra? Não, a fisioterapeuta pélvica pode dar o diagnóstico de vaginismo, segundo o DSM-5, tá? A gente até teve um caso essa semana, né, que as meninas estavam contando da fisioterapeuta, que é nossa paciente. Foi você, Dani, que estava contando isso? Quem Não, estava acho que não. contando isso essa semana? Gente, a gente não consegue tomar um café lá sem ficar conversando, trocando assuntos. Então, depois eu não sei com quem mais eu falei, sabe? Então, a história foi assim, uma físio, Mesmo, né? que é nossa paciente, foi na visita ginecológica e o ginecologista não sabia que ela era fisioterapeuta. E ela chegou com o encaminhamento nosso para que ela pudesse fazer exame. E aí o ginecologista pegou e falou para ela, falou assim, e desde quando o fisioterapeuta pode dar diagnóstico de vaginismo? O fisioterapeuta não pode dar diagnóstico. E falou um monte. E aí a paciente esperou ele falar tudo. E aí falou para ele, falou, olha, doutor, eu sou fisioterapeuta e fisioterapeuta pode dar diagnóstico. Então, segundo o DSM-5, a fisioterapeuta pélvica pode sim dar o diagnóstico, tá? E que, na verdade, o nome é transtorno de dor gênito-pélvica. Então, ainda ficou o nome vaginismo. Eu ainda acho que esse nome volta. Eu ainda acho, porque principalmente os psicólogos parece que não gostaram muito dessa mudança, porque tirou muito essa parte da seriedade das mulheres que foram abusadas, estupradas e tudo mais, sabe? Então, eu não sei. Eu acho, pode ser que eu realmente esteja errada, mas eu acho que pode voltar ainda esse nome vaginismo, tá? Mas ainda o nome vaginismo é usado em outras coisas. É que a gente leva sempre como base o DSM-5, a gente segue muito ele. Então, mas pode. A fisioterapeuta pode sim, tá bom? Fala, Dani, termine. Ó, lembro demais de quando eu consegui usar, foi uma vitória grande, fiquei feliz. Uau, exatamente isso, a alegria que eu fiquei quando usei absorvente interno, quando a Dani me liberou para isso. Me senti empoderada, é bem isso mesmo. O vaginismo pode surgir da paranoia, tipo, medo de ter vaginismo e acabar desenvolvendo. Mulher de Deus, mas por que fica pensando que vai ter vaginismo? Não, vocês precisam saber que o vaginismo existe, mas não encanar que vai ter vaginismo. Não, não, eu não acho
Eu não acho que deveria. Agora, eu não sei quanto uma pessoa pode encanar ao ponto de travar. Não sei. Uma pessoa tem que conhecer bastante sobre o vaginismo. Agora tem que entender o porquê que essa pessoa conhece bastante sobre o assunto ao ponto de desenvolver tal disfunção. Então, assim, não deveria ser desse jeito. Agora tem que saber o contexto dessa informação para saber aí se pode ou se não pode e o que, que aconteceu. Mas, assim, do nada, ler o vaginismo. Nossa, acho que eu vou ter vaginismo. Eu acho que ninguém, eu não sei. Você lembra, Dani, da gente ter tido alguma paciente assim? Encanou Não, com vaginismo e desenvolveu? Não é, lembro. muitas vezes as pacientes têm, principalmente as pacientes que vão casar virgem, né? Então, que a gente ainda tem um grande público de pacientes que casam virgem. E aí, às vezes, elas já ficam com receio pela irmã ou pela amiga, né? Ai, meu Deus, eu acho que eu já vou preparar a minha irmã, eu acho que eu já vou preparar alguma coisa que vai que ela também tenha e tudo mais. E a gente Geralmente até. é a paciente que teve o vaginismo que encana que as outras pessoas vão ter o vaginismo. E não quem nunca teve o vaginismo. Alguém me mandou uma pergunta, eu acho que foi na caixinha de perguntas, tipo, existe algo para você prevenir o vaginismo? Não. É você curtir a sua sexualidade, os seus limites, entender mais sobre sexualidade. Acho que estudar sobre sexualidade, entender teu corpo serve para qualquer um, né? Então, Né? Se conhecer, saber o que que gosta, entender um pouco mais sobre sexualidade, se tocar, essas é, coisas são importantes, né? eu acho que é isso, mas assim, não existe uma. Ah, não, se você fizer um exame, por exemplo, você não vai ter vagina. Não, não existe isso, tá? É mais você entender sobre a tua própria sexualidade mesmo. Passei em vários ginecologistas e nenhum deu o diagnóstico correto. Isso ainda acontece com uma frequência muito grande, infelizmente. Tem melhorado, a gente percebe, mas ainda não está do jeito que deveria. Mas a gente está caminhando. Estamos bem melhor do que era ali alguns anos atrás. Doutora Dani e doutora Débora fala sobre se é possível perder o tratamento e voltar a ter vaginismo. Acho que perdi. O Ju, depende, né? Depende de como foi esse tratamento, depende do que mudou da tua memória de dor, depende que exercícios que você fez. Então, assim, para isso precisa de uma avaliação, para ter certeza se você realmente perdeu ou não. As nossas pacientes, é muito difícil elas perderem. Eu tô com uma paciente agora, ela até está terminando. Ela é testemunha de Jeová e aí ela tava divorciada quando ela chegou para mim. Eu fiz o tratamento dela e ela, por causa da religião, ela não pensa em ter nenhum parceiro. E ela não continuou fazendo exercícios, nem nada, e não teve ninguém, tá? Então, aí a chance dela de ter contração de novo acaba sendo grande. E mesmo essa paciente, a hora que eu testei, ela não tinha perdido. Mas para a gente ter certeza disso, precisa de avaliação, tá? Senão, Muitas, qualquer coisa que eu falo pode ser besteira. Fala, Dani. muitas vezes, quando libera para a relação, né, Dé, é muito importante já manter uma frequência de penetração. Porque a cada relação a paciente vai conseguindo mudar a memória de dor. Então, quando a Sim. paciente não acaba não tentando tantas vezes a penetração, muito provavelmente ela vai ficar tensa e insegura. Mas dificilmente ela vai regredir. A gente não vê isso acontecer, regredir o que era quando É. ela chegou, né, Dé? Agora, Normalmente, eu não sei se você, Ju, fez tratamento com a gente, tá? Por quê? Porque eu tenho um paciente que fala, eu melhorei. Eu tô com uma paciente agora que teve relação até agora na semana passada, a primeira vez. Ela já tinha feito fisioterapia, acho que uma ou duas vezes, se não me engano, e ela tá comigo online. E aí ela fez o tratamento online e agora o que que aconteceu? Ela falou: eu tive penetração agora e eu não tive dor nenhuma. Isso nunca tinha acontecido, né? Ela sempre melhorava dilatador. A hora que ia ter relação, que era liberada para relação, ela tinha dor. Então assim,
Depende muito do que foi feito. Então, mais uma vez, precisa avaliar para ter certeza do que a gente está falando, tá? Boa noite, meninas. Estou fazendo as sessões com a doutora Elaine Campinas. Ela é maravilhosa. Estou muito feliz, graças a Deus. Gente, a minha equipe é maravilhosa. Sou suspeita para falar. Ó, como saber se é só. Deve ser psicológico. Como saber se é só psicológico? Olha, dá para a gente saber se é psicológico ou não te avaliando, tá? Ah lá, ó, sou paciente da Dani. Ju, mas você é paciente da Dani ou já foi paciente da Dani? Então, precisamos te avaliar. É só você falar com a gente. Sim, eu desmotivei de fazer os exercícios. Então é isso. Ainda não terminou o tratamento, mas ela vai voltar, né, Ju? Vou ficar te aguardando aqui. Então às vezes é isso, tá? Ah lá, ó, eu sempre me desmotivo também. Então, gente, não pode. Tem o porquê de cada exercício que a gente passa para vocês, tá? Então, vocês têm que fazer para ter o resultado que a gente está prometendo. Ó, isso é verdade. Eu às vezes tenho dificuldade, mas nunca mais voltei como antes. Até chamei a Dani para marcar de fazer avaliação. Exatamente. Então, é isso que precisa. Não dá. Se vocês se desmotivarem, é aquela coisa, não mudou memória, não teve penetrações e tudo mais, principalmente durante o tratamento, essa minha paciente agora que estava comigo online, que já tinha passado com 2 físios, o que que acontecia? O tratamento que ela fez não é o que a gente passa, era diferente do que a gente passava. Então, isso é importante falar, tá? Agora, se a pessoa também faz o tratamento, mas não mantém frequência de exercícios, não faz com que o cérebro mude o processamento dele, então não tem jeito. Então, essa pessoa pode aí voltar a contrair sim, tá? Não deveria quando ela muda todo o processo. Se ela não teve ainda mudança de processo, fica difícil. Então, assim, paciente que às vezes tem uma frequência de exercício 1 vez por semana, eu recebo paciente que tratou em outra fisioterapeuta, que faz exercício só na clínica de fisioterapia. Não muda. Não muda, tá? Ou paciente que às vezes sai atropelando. Essa semana estava eu brigando com uma paciente minha que é psicóloga que sai atropelando os dilatadores. E aí eu brigando com ela. Eu falei, no final vai dar errado, você vai colocar a culpa em mim. Então, assim, meninas, tem o porquê de cada etapa. Tem que tentar seguir ao máximo o que a gente passa para vocês. Os exercícios, eles são extremamente importantes. Só que, óbvio, tem coisas que podem interferir, medicações que usa, que aí você não tem muito desejo, não tem muita excitação, às vezes não tem muita lubrificação, fica um pouco incomodado. Então, tem várias coisas aí que podem acontecer, tá? Então, assim, precisa de uma boa avaliação para saber o que foi feito, o que não foi feito, que ainda pode ser feito. Lembrando, fisioterapia pélvica não é igual em todos os lugares, tá bom? Com relação a partos vaginais, depois do tratamento de vaginismo, é possível fazer o parto? Sim, é possível. A contração que se tem, mesmo a paciente com vaginismo, não segura, tá? A passagem de um bebê quando o útero provoca contração. Então, não impede. Então, fica tranquila quanto a isso, tá? Ah, no meu caso, eu acho que perdi a vontade de ter relação. E acredito que seja por causa da dor que senti. Isso pode acontecer muito. Então, precisa do teu cérebro receber informações aí diferentes disso. Então, tem que lembrar ele precisa saber que a relação sexual é boa, é gostoso, tá? Qual a diferença entre vaginismo e dispareunia? Se considera dispareunia quando tem dor durante o ato sexual,
tá? Mas a dispareunia pode ser por várias coisas, várias causas, tá? E aí, o que que acontece? Mas geralmente a mulher consegue ter uma penetração. Já o vaginismo dificulta bastante a penetração. A mulher tem, às vezes, ardência, sente incômodo, sente que está travado. É a dificuldade de penetração, seja para o exame ginecológico, seja da relação sexual, acaba piorando cada vez mais. Então, existe aí uma diferença entre um e o outro. Mas uma coisa pode levar à outra, porque se você ficar tendo relação sexual com dor, acaba que não tem jeito, você pode evoluir aí e ir para um vaginismo, tá? Tenho vontade de passar com vocês. Então passa, mulher de Deus. Não fica com vontade, não. A gente atende em São Paulo, em Campinas, online. Então não fique com vontade. A gente tá aí para ajudar os pacientes. Para que dá certo, que funciona no final. Exige aí algum sacrifício, sem dúvida, né? Muita coisa que a gente passa, mas é possível não, ninguém merece ficar assim, não. Ó, aqui uma delas está falando que sou paciente da Dani também, estou tendo uma evolução maravilhosa. Estive no consultório hoje, coloquei OB pela primeira vez. Então, exatamente isso. Gente, deixa eu só responder uma dúvida aqui. A Ju já me mandou isso 2 vezes, que é de paciente entrando em contato com a clínica. Mulher de 70 anos pode ter vaginismo? Eu respondi isso na outra live. Pode, mas geralmente não é vaginismo num primeiro momento. Geralmente é pela menopausa que causa alterações hormonais e aí pode levar a mulher a ter dor. E aí ela continua tendo relação com dor, aí sim ela pode desenvolver o vaginismo, tá? Mas num primeiro momento não é vaginismo, ou pelo menos falando geralzão, tá? Mas, para ter certeza disso, cada caso é um caso, tá bom? Gente, dor antes, né, da menopausa. Ela já sentiu durante os 60 anos, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente faz, a gente atende não só vaginismo na clínica, né? A gente atende várias coisas que levam a sentir dor na relação sexual. Aqui, ó. Sou de Minas, acompanho o seu trabalho há um tempo, queria descobrir o que eu tenho e como encontrar a cura. É só fazer atendimento online. Só fazer atendimento online. Eu atendi uma dessa semana agora, de Minas também, mas ela veio na clínica, ela quis ser avaliada aqui e eu dei as 2 possibilidades para ela e ela resolveu vir de Minas. É que depende da distância, né? Minas é grande demais, então pode ser que seja muito distante de nós, daqui de São Paulo. E tem outros que às vezes é muito na divisa e aí não é tão longe assim, mas dá para fazer atendimento online também, tá bom? Gente, a gente precisa terminar essa live. Meu Deus, faz muito tempo. Ó, Dani. Sempre, menina, 9h48 já. Eu quero nem muito. A Dani entrou. Dani! A Dani é a nossa filha que ganhou bebê agora, que está em casa, cuidando da Alice. Beijo pra Alice! Ô, Dani, quero muito te agradecer, tá? Eu acho que realmente você acabou sendo muito importante no meu crescimento profissional, né? Acho que fez muita diferença isso para mim, a atitude, porque eu acho que talvez se eu tivesse arrumado uma físio que não fosse boa, e eu nunca tive dúvidas que você era boa, porque senão você não teria ficado comigo, e eu já te falei isso algumas vezes, né? Eu acho que eu não teria continuado fazendo tudo, eu acho que eu teria me desmotivado, né? Então, realmente, a tua vontade de continuar na fisioterapia, né? Eu fico brincando dessa história do Maércio, né? Dele querer que você trabalhasse com ele ou com alguma outra coisa, óbvio, né? É um casal novo querendo começar a vida ali de casados, precisa ter as coisas, enfim. Mas eu fico brincando disso, mas eu falo que eu ganhei
E realmente não só eu, né? Eu acho que todas as pacientes que já passaram na tua mão, que confiaram no seu trabalho, no nosso trabalho da clínica. Então, assim, todas nós ganhamos com isso. E eu espero que ele também. E Acho que eu, ele ganhou primeiro. ele ganhou algumas coisas também. Que No final, ótimo. tranquila. Então, assim, tenho muito que agradecer, né? Eu imagino que várias pacientes que passaram aí com você ao longo desses mais de 7 anos que a gente está junto. Eu espero que você ainda continue por muitos e muitos anos ajudando muitas mulheres como você tem feito agora. Então, assim, foi um prazer ter te tratado como fisioterapeuta, né? Ter te ajudado. E um prazer ainda maior, né? Da gente trabalhar junto, da gente ser amiga. Então, assim, eu acho que não é todos os dias que a gente encontra pessoas que a gente tem prazer, né? De sentar, de conversar, de tomar um café, de falar besteira. Então, assim, não é um negócio que é tão fácil, né? Então, tenho muito que agradecer, agradecer pelo teu depoimento, por você querer ajudar, continuar ainda ajudando ainda mais outras mulheres, não só como fisioterapeuta, mas hoje como ex-paciente. Então, só posso te agradecer. Eu é que te agradeço, né? Nem se fala por ter sido sua ex-paciente, por ser sua fisioterapeuta por mais de 7 anos, por você também me aguentar todos esses anos, né? E muito mais ainda por essas palavras. Fico muito grata, fico muito feliz, muito orgulhosa de tudo que a gente passou juntas aí nesses 8 anos que a gente se conhece. É, ó. Ah, bonitinha! Muito, muito. Ó, meu marido escreveu ali, ó, que ele também fica muito orgulhoso de nós, ó. Viu o crescimento? Ê! Ó, Maércio, é lindo ver o quanto a Dani é apaixonada pelo que faz. Tem muito orgulho da grande profissional que ela se tornou. Parabéns para vocês. E obrigada, Vilma. Então, ainda ela é minha por um bom tempo. Ela é nossa, minha e de todas as pacientes. No meio dos dois arianos aqui, né? A Dani sempre fala isso. Meu Deus do céu, ela fala: eu aguento Mariana aqui e outro em casa. É bem isso. E, gente, ó, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui com a gente. Entrou, saiu muita gente, porque às vezes é muito extensa a live, né? Então não dá para ficar realmente durante muito tempo. Mas muitas vezes pacientes nossas, pacientes que ainda estão fazendo tratamento, a nossa equipe, ela estava, acho que estava praticamente todo mundo em peso aqui. Eu não estou conseguindo ver, não está passando mais as mensagens, gente. Eu já me perdi aqui já. Então, assim, espero que a gente possa ter ajudado, espero que a gente possa incentivar outras mulheres a buscarem ajuda, sim, de boas profissionais, né? Para que vocês realmente se livrem disso, para que vocês se livrem da dor na relação sexual, seja do vaginismo, seja de outras alterações que venham a te trazer dor. Então, acho que isso é bem importante, que não é normal ter dor na relação sexual. Então, você precisa se livrar disso, tá bom? Dani, quer falar mais alguma coisa aí? Não, acho que é isso. Não é normal, busca ajuda e vai tratar e resolver isso até o final, porque vale a pena. É isso mesmo. Gente, um beijo grande, fiquem com Deus. Dani, Beijo. obrigada, um beijo enorme e amanhã cedo a gente se vê aí. Até amanhã. Beijo, gente, até mais. Obrigada por todo mundo. Obrigada.